Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos a lição da Escola Dominical, sob a orientação do nosso pastor setorial, pastor Eliseu Martins, e o nosso superintendente, pastor José Faria. Antes de darmos início, eu te convido para curvar a sua cabeça e orarmos ao Senhor. Deus eterno, Pai de bondade e misericórdia infinita, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos na tua presença para aprendermos um pouco mais de ti. Deus, usa-nos pela tua infinita misericórdia. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações e sabes que de mim nada tenho. Também abençoa cada irmão, Senhor, que estiver assistindo a essa aula, que possa, Deus, o teu Espírito Santo trabalhar na sua vida, no seu coração e compreendermos um pouco mais a tua palavra, nos aprofundarmos um pouco mais na tua palavra. Dai-nos estas bênçãos, Senhor, eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor. Eu te convido para que você pegue a sua harpa e juntos adoremos ao Senhor cantando o número 171, 171, um pecador remido. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Graças a Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que tem como comentarista pastor Dr. Douglas Batista. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, 10 de maio de 2020, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus.
gentios. O texto áureo nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. A verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 2, o versículo 11 e 12, e também na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 4, versículo 12 a 14. Se você não tem a lição, pegue a sua Bíblia, nós vamos ler Efésios, capítulo 2, os versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Façamos essa leitura. Nos diz assim, Efésios 2 e 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Amados irmãos, o nosso objetivo hoje, o objetivo geral da lição, tem como esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E para alcançar esse objetivo, nós temos um caminho a trilhar. Nós vamos primeiramente conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Explicar a antiga condição dos gentios, sem Deus e sem Cristo. E por último, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Amados, nessa lição, nós vamos estudar, como já dissemos, a situação dos gentios. Quem eram os gentios? Ou quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus. Os não-judeus são chamados, biblicamente, por gentios. Isso antes da regeneração, antes de Cristo, antes de aceitarmos Cristo como nosso Salvador, que é a regeneração. Não se esqueça, antes de Cristo, no momento em que aceitamos, que reconhecemos Cristo como o Senhor da nossa vida, aquele momento é o momento da regeneração. Depois vem o momento da santificação, a etapa da santificação, o processo da santificação. E por último, vai chegar o dia em que o Senhor vem nos buscar e chegará o dia da glorificação. Então, antes da regeneração, éramos chamados gentios, antes de Cristo. Nós vamos falar, o texto já falou aqui, do ritual da circuncisão,
que era um ritual judaico, é um ritual judaico, e por essa razão, por ser um ritual judaico, os gentios eram considerados, eram chamados incircuncisos, porque eles não eram circuncidados. E, por não ser circuncidados, eram desprezados e considerados mortos espiritualmente. É o que diz o versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Essa condição de incircunciso, essa condição de não judeu, de gentil, nos colocava em privação de algumas coisas. E o comentarista ele nos cita 5 privações que nós sofríamos. Primeiro, estávamos sem Cristo. Segundo, éramos separados de Israel. Terceiro, éramos alienados quanto à promessa. Quarto, nós éramos sem esperança. E quinto, éramos sem Deus. Nós vamos estudar isso mais minuciosamente. Mas pegue aí a sua lição. O ponto primeiro, tópico primeiro, chamados incircuncisão. O ponto 1 do tópico primeiro, ele vai nos dar o conceito de circuncisão. Bom, circuncisão, irmãos, é uma cirurgia. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. O órgão sexual masculino, toda criança nasce com um prepúcio, uma pele. E essa pele, ela é removida cirurgicamente. Isso é a circuncisão. Os judeus faziam isso com um instrumento, uma faca feita de pedra, né? E nós vamos ver, era realizado no 8º dia, quando a criança nascia. O menino nascia e no 8º dia o pai tinha que fazer a circuncisão, tirar o prepúcio do órgão da criança, do órgão sexual da criança. Também tinha que ser circuncidado os estrangeiros que eram comprados a dinheiro. Os que eram comprados a dinheiro pelos israelitas também tinham que passar pela circuncisão. Levítico, capítulo 12. O versículo 3 nos diz assim: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Era a lei. Quem não era circuncidado era considerado incircunciso. E o que essa palavra traz, eu digo assim, de peso? Qual peso que traz essa palavra? Porque o incircunciso, ele está excluído do pacto. O incircunciso está excluído da promessa. E nós vamos ler Gênesis, capítulo 17, versículo 14, que nos diz assim: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então, quem não era circuncidado era desprezado, né? A circuncisão, ela se tornou um sinal que distinguia os judeus dos demais povos. Era um rito que tornou um sinal perpétuo.
distinguindo os judeus dos gentios. Nós temos que destacar aqui um problema que houve durante a peregrinação no deserto. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, não foi possível a circuncisão. Acredita-se que não havia o ritual durante a peregrinação no deserto do povo judeus. Eles haviam saído do Egito e durante 40 anos peregrinaram pelo deserto. Não houve a circuncisão, acredita-se, por uma questão de ser insalubre, imagina, naquela época, por menor que fosse a cirurgia, e a circuncisão é uma cirurgia muito simples, mas para a época havia um risco grande de contaminação. Então acredita-se que nesse período Deus permitiu que eles não fossem circuncidados por essa razão. Porém, durante esses 40 anos, todos aqueles homens que saíram do Egito, que eram circuncidados, morreram durante a peregrinação. Havia agora só homens, adolescentes e meninos que haviam nascido durante a peregrinação no deserto. Então, o que Josué fez? Diz a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 2 e 3, que Josué, ele confeccionou facas. Josué confeccionou facas de pedra e aí ele fez a circuncisão de todo mundo. Tem um local que é chamado de Colina dos Prepúcios. O prepúcio é essa pele retirada do homem, né? Então, Josué, capítulo 5, versículo 2 e 3, diz assim: Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Haralote. Aí, o entendimento do que é circuncisão. Você já sabe o conceito de circuncisão. Mas mais importante do que o conceito de circuncisão é entendermos o significado religioso da circuncisão. O significado religioso é o que é importante. Por quê? Amados, Deus não faz nenhuma coisa em vão. Nós entendemos que muitas coisas que Deus fazia com o povo de Israel era por uma questão de saúde. Era uma questão de preservar a saúde do povo. A própria circuncisão. A ciência aponta que um grande problema que as mulheres enfrentam quando tem câncer de colo de útero, normalmente esse câncer ele é causado pela higiene ruim do homem que não é circuncidado. Então nós acredita-se que muitas coisas que Deus propôs ao povo de Israel tinham uma relação também com questão de saúde. Mas tudo era voltado para o lado espiritual. E a circuncisão não é diferente. O significado religioso da circuncisão apontava para a pureza espiritual e santificação. Eu te convido para lermos no livro de Êxodo, capítulo 19,
o versículo 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, tudo era voltado para um significado de para pureza espiritual e santificação. Por que, irmãos? Por que isso? Porque os povos que circuncidavam Israel, povos que circuncidavam não, ficavam ao redor de Israel, os povos que tinham as suas práticas idólatras, essas práticas eram muito relacionadas com a sexualidade depravada, com a prostituição e a cidade depravada, e a sexualidade depravada. Jeremias, no capítulo 5, o versículo 7, diz assim: como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Olha que texto forte. Ainda vamos encontrar aqui o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 14. Diz assim, Oséias 4,14: e eu não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então, a prostituição, a sexualidade depravada, era muito relacionada com as práticas idólatras. Então, a circuncisão era um sinal espiritual e santificação. Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele dedicou-se a ensinar contra essas práticas. Você pode ler depois Gálatas 5,19, 1 Coríntios também, capítulo 6, 18 a 20. E esses princípios, meus irmãos, permanecem em vigor, devendo ser observado por todos que pertencem a Deus. Nós ainda precisamos observar esses princípios. Princípio é aquilo que não se quebra. Princípio é aquilo que não se tira. Princípio é uma coluna que não pode sair daquele lugar. Por isso que você já deve ter ouvido falar de princípio constitucional, princípio de uma lei, princípio de um pensamento. Princípio é isso, é algo que não pode ser removido, não deve ser removido. Então esses são princípios que devem ser guardados, preservados por todos aqueles que pertencem a Deus. O ponto 3 fala da circuncisão do coração. O apóstolo, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Ele reconhece isso. Mas ele diz que era uma circuncisão realizada pelas mãos humanas. Era algo físico. E ele diz, ele vem em contrapartida para dizer que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação na carne, de uma cirurgia na carne, mas aquela que é feita no coração, aquela que é no interior do homem. Romanos, capítulo 2, versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito,
não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que Deus quer de nós é que essa circuncisão, essa prática voltada para a santificação, para a espiritualidade, não seja apenas na carne, não seja apenas por fora, externo. Ele quer que isso aconteça no homem interior, quando o homem aceita Cristo na transformação. E essa tal circuncisão, essa circuncisão interior, se dará pelo Espírito. Ela não é escrita na lei, ela se dá pelo Espírito de Deus que trabalha na vida do homem. O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o sinal de quem pertence a Deus é ser uma nova criatura. Gálatas, capítulo 6 e verso 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então é isso o que Deus espera de nós, sermos uma nova criatura. A circuncisão na nova aliança. No início da igreja, alguns judeus convertidos, eles queriam obrigar os gentios, aqueles que não eram judeus, a cumprir a lei de Moisés, a cumprir a lei mosaica. A circuncisão era uma dessas questões. Gerou discussões calorosas entre cristãos judeus e cristãos gentios. Cristãos judeus dizendo, precisa ser circuncidado. Cristão gentio dizendo, não precisa ser circuncidado. E essa questão, em relação a esse tema e a outros, obrigou os apóstolos a se posicionarem, a tomarem uma posição a respeito das coisas. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o versículo 1 e 2 diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, o que aconteceu, irmãos? Em razão dessa discussão, houve necessidade de se fazer a primeira reunião de ministério. Houve necessidade de se fazer a primeira convenção, que nós chamamos de concílio, que aconteceu na igreja em Jerusalém, onde Tiago era o pastor. Então Tiago recebeu o concílio na igreja em Jerusalém. O versículo 5 e 6 falam um pouco mais dessa questão. E houve o concílio, esse concílio. Havia um esforço, irmãos, por parte dos judeus cristãos para judaizar a igreja, tornar uma igreja judaizante, o que muitos têm feito hoje. Existem muitas igrejas cristãs judaizantes. O que é isso? É uma igreja que traz costumes dos judeus, ou então coisas da lei de Moisés, para a igreja cristã. Então ela é uma mescla do judaísmo com o cristianismo. Eles não compreendem o que Cristo fez, que nós vamos estudar mais adiante. Porque talvez na tua cabeça aí esteja agora pensando, bom, mas e daí?
tem que circuncidar, não tem que circuncidar? A lei de Moisés vale, a lei de Moisés não vale? Como que é isso? Nós vamos chegar lá. Por enquanto, eu preciso que você entenda que havia um esforço de parte dos irmãos judeus para judaizar a igreja. Aí nós já lemos na Bíblia, foi montada uma delegação enviada a Jerusalém para resolver o assunto, e entre eles Paulo e Barnabé. Durante os debates, que houveram ali, debates acalorados, Paulo e Barnabé, eles usaram como argumento, quando eles relataram os sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Foi a forma, foi o que eles encontraram para convencer aquele grupo que era contrário a isso. E no versículo 12 do capítulo 15 de Atos, diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Esse argumento, irmãos, ele esfriou o debate. E Tiago, líder da igreja de Jerusalém, ele fez uma recomendação que está no versículo 19 do mesmo capítulo 15 de Atos. Ele diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Tiago aconselhou, recomendou, ele disse: olha, eles já não se converteram a Deus, não vamos incomodá-los com isso. Então a circuncisão na nova aliança, ela teve esse episódio, da discussão, esse problema, e foram decidido no Concílio de Jerusalém que os gentios convertidos ao cristianismo, porém agora cristãos, eles não seriam perturbados por essas questões da lei mosaica. Com os ânimos mais calmos, as coisas resolvidas, eles também fizeram um documento. Surgiram uns documentos que foram chamados de decretos apostólicos. Quer dizer, decreto, você sabe o que é. Apostólico também. Hoje, no momento que nós vivemos, os nossos governantes podem fazer decretos, estipulando dentro da sua esfera, na sua esfera de governança, eles fazem decretos. E isso não é coisa nova. Os apóstolos também fizeram decretos. Os decretos feitos ali tem 4 pontos a ser destacados. Os judeus, tanto os judeus como os gentios convertidos ao cristianismo, eles tinham que se abster de comida contaminada pelos ídolos. Comida contaminada pelos ídolos, quer dizer, aquela comida oferecida a ídolo, aquela comida feita em louvor a ídolo, essas festas juninas que nós temos no Brasil, festas julinas, que alguém diz que é cultura, não é mais idolatria, isso é conversa, era isso aqui, se abster de comida contaminada pelos ídolos. Segundo, que eles se guardassem da imoralidade sexual. Que todos se guardassem da imoralidade sexual. Que eles tivessem abstinência da carne de animais estrangulados. Quer dizer, quando você estrangula um animal, ele morre, porém o sangue permanece nele. Então nós não comemos animal estrangulado, por essa razão.
Porque a quarta recomendação era para não comer sangue, não comer do sangue. Então o animal tinha que ser morto, tirado o sangue dele, para que a gente comesse. É por isso que nós temos algumas comidas na cultura do Brasil que vai sangue e nós não comemos, né? Tem o sarapatel, que é uma comida baiana, não sei se exclusivamente baiana, mas é uma comida que vai sangue. E normalmente nós não comemos, né? Ou então quem vai fazer já sabe que nós não comemos e eles tiram o sangue. E isso não é de hoje. Os decretos apostólicos nos deram essa recomendação. Não comer comida contaminada pelos ídolos, vos guardais da imoralidade sexual, abstinência da carne de animais estrangulados e recomendação para não comer do sangue. Amém, meus irmãos? Esse é o ponto primeiro da nossa lição. O ponto segundo, ele traz como tema estranhos ao concerto da promessa. Não se esqueça, né, para que a gente não se perder. O tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. O ponto primeiro, nós estudamos sobre a incircuncisão, que nós éramos chamados de incircuncisos, e o ponto segundo, vem agora estranhos ao concerto da promessa. O tópico 1 diz, uma vida sem Cristo. São consequências, né, da condição dos gentios sem Deus. No versículo 12, que nós lemos, o apóstolo, ele traz uma expressão, ele traz a memória, usando uma expressão que para nos fazer relembrar. Ele diz, naquele tempo, né? Algumas traduções, noutro tempo, ele quer marcar, ele quer deixar bem firme que ele está falando antes da regeneração. Ele está falando aos irmãos em Éfeso que essa condição era antes da regeneração, naquele tempo. Né? Nós vivia-se imerso no paganismo, no politeísmo. Os irmãos de Éfeso, naquela época, não é que não havia religião. Havia religião, só que as religiões, elas eram politeístas. Elas tinham vários deuses. Quando Paulo faz o seu discurso, que ele começa a relacionar os deuses, né? E ele faz isso até que ele chega no Deus desconhecido. Então mostra a verdade daquilo que estamos falando. Vivíamos imersos no paganismo, no politeísmo. Durante todo esse período antes de Cristo, os gentios estavam separados da promessa messiânica. Então, era uma situação miserável. Porque, antes de Cristo, os gentios não tinham acesso à promessa messiânica. Eles não tinham a esperança que o Messias viria, eles nem sabiam disso. E essa situação incapacitava-os de receberem as bênçãos espirituais. Os judeus recebiam as bênçãos espirituais, mas os gentios não. Era um quadro desolador de exclusão. É ruim ser excluído. É ruim ser excluído de um grupo na escola, ser excluído. O termo excluído, ele é muito pesado. Ele é muito
muito forte, né? Antigamente, quando algum irmão errava o alvo, né? Ele sofria disciplina da igreja, e o termo usado era esse, era exclusão, era excluído. Hoje, graças a Deus, não se usa mais esse termo. Continua havendo a correção, continua havendo a necessidade de se corrigir aquele que erra o alvo, aquele que peca. Mas não se usa mais essa exclusão, esse termo exclusão. Porém, os gentios viviam esse quadro desolador de ignorância, de alienação do que ia acontecer espiritualmente, que Jesus viria para salvar o povo. Nós tínhamos uma vida sem Cristo e éramos separados da comunidade de Israel. Eu digo éramos, mas eu estou me referindo aos irmãos em Éfeso, né? É que Éfeso é uma carta, irmãos, que ela foi escrita para os crentes de Éfeso, mas que abrange a todos os crentes, desde a época de Éfeso até Jesus voltar. O que Paulo nos ensina em Éfeso vale para nós. Por isso que muitas vezes eu falo no presente e não no passado. Ainda no versículo 12, o apóstolo fala da desvantagem de não pertencerem à comunidade de Israel. Por quê? Porque não pertencer à comunidade de Israel queria dizer que nós não fazíamos parte do povo escolhido. Nós estávamos privados dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos, capítulo 9, e versículo 4, diz assim: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Quer dizer, todas essas coisas eram para os israelitas. Nós não éramos, nós não fazíamos parte disso. Deus não havia se revelado aos gentios. Os gentios não conheciam esse Deus do povo de Israel. Estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Nós podemos ler Mateus 22, 32. Mateus 22 e o versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós ficávamos fora disso. Nós éramos alheios a isso. Porém, né, sempre tem um mas. Por meio de Cristo, os gentios se tornariam descendência de Abraão. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha que mudança de quadro aí. Então, por isso que havia essa desvantagem, ser separado da comunhão de Israel. E nós éramos alienados também aos pactos das promessas. Os gentios estavam inteiramente alienados a qualquer plano de redenção mediado pela promessa messiânica feita aos judeus. Quer dizer, irmãos, os gentios não conheciam os pactos, não conhecia a promessa messiânica,
que era que Deus enviaria o seu Filho para morrer em nosso lugar, para termos direito à salvação e à vida eterna. Eles desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas. A expressão pacto, irmãos, é sinônimo de aliança, testamento. É um acordo entre duas pessoas ou mais. E nesse acordo tem que ter 4 elementos. Um acordo, uma aliança, tem que ter 4 elementos. Primeiro tem que ter as partes. Os pactos que o Senhor fazia com os patriarcas de Israel tinham as partes. Era o povo de Israel e Deus. Tinham as condições. Tinham as partes e tinham que ter condições. Deus impunha condições. Eles tinham que obedecer a Deus. Eles tinham que cumprir o que Deus mandava. Eram as condições. Tinham resultados. Claro, qual era o resultado? Que eles obedecendo a Deus, Deus os abençoava. Era o resultado desse pacto. Eles eram, por exemplo, a Moisés, Deus prometeu fazer, Abraão, Deus prometeu fazer uma grande nação. Então, tinha o resultado que Deus fazia. E também tinham garantias. Ora, eu quero dar um exemplo aqui. Quando você faz uma locação, um aluguel de uma casa, seja do que for, você vai encontrar esses 4 elementos. Primeiro, as partes. O locador e o locatário, né? Quem está alugando e quem aluga. As condições, que vão estar lá em contrato. Começo do contrato e final, né, do contrato, valor, né? O resultado é que quem aluga vá residir, vá usufruir do que está alugando. E normalmente se pede garantias, né? Numa locação, normalmente se pede um fiador, ou hoje em dia se pede um depósito, né, como garantia. Então os pactos eram isso. E os gentios estavam alienados dos pactos que Deus tinha feito com o povo de Israel. Estavam fora, não conheciam nada disso. E isso era muito triste, né? Irmãos, nós estamos falando em pactos. Qual a importância dos pactos? Por que esses pactos eram tão importantes? Porque eles sempre giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Eles giravam em torno da promessa da vinda do Messias para salvar o mundo. Hoje, após a revelação contida na Nova Aliança, sabemos que os gentios também estavam inclusos na promessa do plano divino. Hoje nós sabemos disso. Deus não estava, eles eram desprezados pelos judeus, mas no plano de Deus, Deus já havia incluído os gentios. Gálatas 3:29, nós já lemos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Deus já tinha esse plano. Isso, porém, irmãos, essa possibilidade dos gentios serem incluídos só seria possível por meio de Cristo. Apenas por meio de Cristo nós pudemos entrar e fazer parte da promessa. Nós nos tornamos herdeiros da maravilhosa promessa divina. Glórias a Deus. Queridos, o ponto terceiro e o último da nossa lição, ele fala de mais 2 coisas que aconteciam conosco, que aconteciam com os gentios sem Deus. O primeiro é que nós éramos desprovidos de esperança. A palavra esperança
ela quer dizer confiança. Também nós encontramos que esperança é fé no futuro, é acreditar no futuro. Na Bíblia, ela está sempre ligada, esperança está sempre ligada à confiança que nós temos nas promessas divinas. O Salmo 130, o verso 5, diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Jeremias, no seu livro, capítulo 17, versículo 7, ele diz: bendito é o varão que confia no Senhor, e a sua esperança é o Senhor. O mesmo Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 26, ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então a esperança para o crente, a esperança bíblica, ela sempre está ligada às promessas divinas. A nossa esperança, ela não morre. Nossa esperança é diferente da do mundo. O mundo diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança não morre. Eu sempre digo que a nossa esperança já morreu. Ela já morreu, mas ela ressuscitou. Jeremias diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, o Senhor é a nossa esperança. Por isso que ele não morre. É por isso que está vivo dentro de nós. Os gentios, antes de Cristo, não tinham esperança de vida eterna. E quem não tem esperança de vida eterna, irmãos, vive com medo, vive inseguro. Numa época como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, vive apavorado. Nós precisamos tomar os cuidados devidos, seguir as orientações médicas, e tudo isso é importante. Mas nós precisamos continuar com a confiança, com a esperança, que se o Senhor nos chamar, nós teremos a vida eterna garantida. Porque isso é o que Ele garantiu para nós em Cristo Jesus. Mas os gentios não tinham isso. Tinha um agravante para a situação dos gentios. Porque eles viviam muito aprendendo de parte da filosofia grega, que pregava que não existia vida além túmulo. Você pode ler depois, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 18 ao 32, e você vai ver isso lá. Eles viviam, né? As pessoas, em muitos cursos de filosofia, estudam os filósofos gregos, como Sócrates, e aprendem algumas frases, né? Parece que foi Sócrates que disse: só sei que nada sei. Então eles viviam nessa insegurança. Deus havia incluído eles no plano de salvação, só que eles não sabiam disso. Então, eles viviam nessa insegurança e com medo da morte. O crente em Jesus Cristo não deseja a morte. O crente em Jesus Cristo não quer a morte, porque ele sabe que a vida foi Deus quem nos deu. Mas o crente em Jesus Cristo não teme a morte, porque se ela vier, ele sabe que estará seguro nos braços do Pai. E por último, viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus, eu já disse isso, não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. A Bíblia, em várias ocasiões, vai mostrar, 1 Coríntios 8:4, Gálatas 4:8, vai mostrar que eles tinham deuses. Eles eram politeístas, idólatras, né? Apenas estavam alienados do que Deus havia se revelado a Israel.
suas vidas eram conduzidas por falsos deuses. Eles tinham falsos deuses que os mantinham na escravidão e trevas espirituais. É duro, irmãos, ser escravo, né? Uma escravidão do pecado, e viver em trevas espirituais, não ter esperança, né? Esse quadro foi alterado. Eu encerro dizendo que esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E é isso que nós fazemos. Nós sabemos que Deus é o Deus verdadeiro, e que Jesus Cristo foi o seu Filho, que Ele enviou para morrer na cruz no nosso lugar. E isso aqui já é uma preparação para a lição da próxima semana. Guarde bem isso, porque isso vai fazer um elo, né, uma ligação com a lição da próxima semana. Que Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração e aquilo que não foi possível esclarecer, o Espírito Santo esclareça a você. Deus te abençoe. Vamos curvar a nossa cabeça e orar mais uma vez. Senhor Deus, a Ti nós oramos, ó Pai, novamente, no término, Senhor, dessa pequena explanação, Pai, sobre a situação dos gentios sem Deus. Que a Tua palavra possa ter alcançado cada coração. E o meu pedido, Senhor, em razão da minha limitação, é que o Teu Espírito Santo possa, ó Pai, trabalhar e falar melhor, esclarecer melhor a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem que está nos ouvindo, Senhor. Pai de amor e de bondade, eu te agradeço também, Senhor, pela rica oportunidade e pela confiança do ministério em permitir, Senhor, que eu esteja realizando este trabalho. Que toda glória seja dada a Ti, Senhor, e que o Teu nome seja enaltecido. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.